Primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo, tão somente. Primeiro livro da Bíblia, um versículo, o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está no plural. Paulo diz que foi até o terceiro céu, né? Então a gente já entende mais ou menos. Vou repetir a leitura. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, somente o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas. Senhor, abençoa esta nossa jornada que vamos empreender nesses dias. E o meu desejo, ó Pai, é fazer com que o teu rebanho seja mais estruturado no conhecimento da tua palavra, não de ideias, não de versículos decorados, mas tenha conhecimento da essência da tua palavra, o que ela é, o que ela representa para todos nós durante toda a nossa jornada neste mundo. Nós oramos e te pedimos, usa-nos como instrumentos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Primeira definição que nós temos é que Deus é o único Criador. Não existe deuses. Tudo foi criado por Ele. Os deuses são invenções humanas. Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, Deus Mato, Deus Mar, Deus Demônios. Isso são pessoas que criaram. Mas a Bíblia diz, e isto é um ponto importante para você entender, que Deus criou todas as coisas. Só Deus é o Criador. Repita comigo, só Deus é o Criador. Essa ideia de que vem do evolucionismo, que o homem foi, e alguns chegam a dizer que até que vem do macaco. Pessoas que não entendem da Bíblia até posso entender a maneira como eles pensam, mas esta é uma teoria, não é o que a Bíblia diz. Esta aliança, a primeira que nós vamos pensar aqui nesta manhã, tem lugar para quem está em pé lá atrás sentar. Aliança da criação. Esta é a primeira aliança, porque foi Deus que criou todas as coisas e criou para Ele ter prazer e contemplar a beleza da sua criação. E se você ler depois, Deus criando o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia, diz a palavra. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria manter o meu foco na criação. Foi Deus que criou todas as coisas. Não há outro Criador. Só Deus é o Criador. E quando Ele criou também agora princípios para que pudesse reger a geração. Portanto, eu não posso entender, ou nós não podemos entender as alianças, se nós não tivermos dentro de nós
o conhecimento da ordem da criação e definir estes princípios que Deus é realmente o Criador de tudo. É só para você ficar bem quando alguém te falar, não, porque isso assim, não, você não entre nisso. Se você tem conhecimento da Bíblia, tem duas maneiras: ou você acredita na Bíblia, ou isto aqui é um livro que não serve, pode jogar fora. A nossa vida é baseada nas Escrituras. E Jesus disse lá: examinai as Escrituras. O que ele disse mais? Porque cuidai ou julgai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só as Escrituras é a autoridade máxima no mundo espiritual. Portanto, grave isso no seu coração. Deus é o único Criador e Ele criou todas as coisas para a glória deles. Segundo aspecto, antes de chegarmos à aliança com Noé, nós precisamos ver todos os princípios dados na criação, porque estes princípios vão reger os valores estabelecidos na criação, que vai dar sentido e que vai até o final de todas as coisas, que é a nova aliança lá em Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança, no seu sangue. Então nós precisamos estabelecer isso dentro de nós. Está estabelecido desde a criação e que vai dar sentido lá no final para a nova aliança. Eu não posso entender a velha aliança, a nova aliança, se eu não entendo a aliança antiga. Eu tenho que clarear bem isso dentro da minha mente. E eu estive lendo várias alianças. Na próxima semana, que não é a Santa Ceia, nós vamos falar sobre aliança com Adão. Foi feita uma aliança com Adão. E eu vou dizer mais tarde o que é uma aliança. Estou só tentando lembrar aos irmãos. Lembrando que as alianças, embora tendo princípios material, que era cultivar a terra, ter domínio sobre os animais e outros, ela é, na sua essência, espiritual. Alô, ouviu? As alianças de Deus são alianças espiritual. Ela não é uma aliança material. O material acontece com aqueles que estão na aliança espiritual. Aos seus amados, o que é? Aos seus amados ele dá em... Você veja que não é para todos. É para aqueles que estão na aliança ou em aliança. Portanto, é preciso nós entendermos, ela na sua essência é espiritual, porque fala do Senhor que é Deus divino, são princípios para cuidar e proteger o seu povo, que aceitam andar com Ele, desde lá do princípios. Não é só o andar com Jesus. Desde o princípio, Deus estabeleceu a sua comunhão com o homem para andar. Você pode, eu não quero citar muitos versículos, e existe. Quando Abraão atingiu uma certa idade, Deus chamou: Abraão, sê perfeito e anda na minha presença. Olha, por quê? Porque esta aliança, ela tem compromissos para seguir, caminhar lado a lado. Em João capítulo 3, se você tem a sua Bíblia, por isso eu pedi para você manusear ela, segurar, e a partir de hoje eu vou te fazer um convite: adquira uma Bíblia de boa, tenha cuidado, nós trabalhamos nessa versão aqui, que ela é mais fácil para leitura. Capítulo 3 do Evangelho de João. Nós estamos abrindo esse espaço para a gente meditar, irmão, porque a minha preocupação
Eu não vou ficar pregando aqui salvação se todo mundo aqui já está salvo. Aleluia! E quem não está com a chance de ser salvo. Não adianta ficar aqui falando de salvação e fazer apelo para vir à frente e aceitar Jesus. Já está todo mundo, é da casa. O que nós precisamos é melhorar o nosso relacionamento no conhecimento da palavra. A criança, quando aprende, a minha netinha mais novinha, faz 7 anos, essa semana, dia 29 agora, e ela está começando a ler, 7 anos ela está começando a ler. Ela está numa expectativa de aprender a ler tremenda, né? Agora, o que adianta eu pegar essa criança e botar, você vai fazer vestibular para medicina? Ninguém pode chegar a entrar numa vestibular, se esta pessoa não se preparou bem em toda a base do ensino, não é o caso? Como é que você vai chegar aqui, se você não passou por aqui pelas escadas, né? Que faz. Quantas pessoas fazem vestibular e não conseguem passar? Por quê? Porque você não foi preparado, não se preparou na base. A base são os degraus que faz com que você chegue ao topo. Você não chega lá sem passar pelos degraus. E muita gente passa por esse sofrimento, porque não leva muito a sério. Há muitos crentes que não conhecem a palavra de Deus. Tem 20 anos de igreja, mas quando você fala, vamos abrir no livro de Jeremias, a pessoa tem que ir lá no princípio olhar no índice, ver a página, não é assim? Porque ele não tem na memória como é que funcionam os livros da Bíblia, né? Primeiro até chegar os profetas. Então, por isso, por quê? Porque a pessoa não se interessou no conhecimento. Então, a nossa igreja, nós temos procurado, e quando eu falo nossa igreja, permita-me essa expressão, a nossa preocupação aqui, irmãos, é com o conhecimento da palavra. A nossa função aqui como pastor é ajudar, é como professor no colégio. Vamos para o capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, a princípio, você veja que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tinha conhecimento, discernia até que o que Jesus fazia era diferente das leis. E ele continua: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer, ouça bem, da água e do Espírito, não pode, olha o termo, não pode entrar. Por quê? Porque o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, até este ponto. Se você prestar atenção, 2 aspectos: não pode ver e não pode entrar. Como você vai exercitar uma vida espiritual se você não passar pelos princípios estabelecidos? E os princípios estão aqui: quem não nascer da água. Para que serve o batismo nas águas? Qual é a razão? Quando nós celebramos o batismo nas águas, é uma pessoa que conheceu o Evangelho, conheceu salvação em Jesus, e ele quer entrar para pertencer à família. Para você pertencer à minha família, é preciso que eu vá no cartório e faça um documento dando a você
o entrar na minha família. Você não entra na família de Deus se você não passar por esses princípios. A água, então, quando nós vamos batizar, nós perguntamos: fulano, é de livre e espontânea vontade que você quer batizar? Sim. Poderia fazer outras perguntas. Você crê em Jesus como Senhor? Você crê... Podia fazer tudo isso. Tem pastores que fazem. Mas olha a expressão: portanto, segundo o seu testemunho e fé, nós os batizamos para quê? Sepultamento da velha natureza, para o despojamento do corpo do pecado, para que o irmão possa andar em novidade de vida com Cristo. E isto fazemos 3 invocações: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E assim nós sepultamos, para que ela saia uma nova criatura. Então nós temos o Pai, o Criador, nós temos o Filho, o Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador, que vai assumir a sublime tarefa de reger a vida daqueles que creem e que aceitaram Cristo. Isto é muito importante. Como que uma pessoa então vai conhecer estas alianças se ele não passou por esses princípios? Ela não consegue, por isso que não pode ver nem entrar, porque não funciona desta maneira. E como eu vou desfrutar dos frutos desta aliança? Você só desfruta dos frutos desta aliança quando você entra na família, e é uma aliança que se faz com ele, de fidelidade, andar, etc, etc, etc. Então é importante, eu estou falando isso. Por quê? Porque precisamos aprender esses princípios, irmão. Embora você já saiba, mas eu estou tentando reavivar dentro de você estes princípios que vão realmente seguir com a nossa vida espiritual. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de compromisso. O que é uma aliança? É um compromisso assumido por 2 partes. É um comprometimento que se faz a uma outra pessoa. Você não pode fazer uma aliança só com você. A aliança compreende 2 pessoas que entram em acordo e assinam documentos de se pertencer um ao outro e de andar lado a lado e de submeter àquela aliança. Tanto um como o outro se submete a esta aliança. Se você já aprendeu sobre a aliança, vamos vamos relembrar, porque eu creio que o que tem sido falado é muito importante. Eu estou entrando num outro foco. Portanto, é 2 partes, e sempre Deus, ouça bem, Deus sempre se comprometeu com o homem. Se você descobrir desde o princípio, Deus primeiro falou e chamou, e ele se comprometeu. E todas as falhas que acontecem é quando a pessoa rompe a sua aliança, que ele deixa de obedecer às alianças. Se você desobedece ou abre mão da aliança, você não tem mais compromisso com ele, nem ele com você. Porque isto é uma aliança que é feita, não é religião, não é, eu pertenço à igreja, não é nada disso. Nós estamos falando de algo mais profundo, irmãos. Nós estamos falando de coisas mais sérias, que deve ser, porque a nossa vida está inserida nisto. Nós precisamos avançar dentro deste contexto de conhecimento. Portanto, precisamos ter noção que tudo, até o final da Bíblia, que teve início no Éden, porque esta aliança de criação, ela pode ser chamada também de aliança no Éden, ou no Éden, no princípio da criação. Deixa eu voltar aí. Até o final da Bíblia teve início no Éden. O Éden, eu estou colocando aqui, me permita, é o altar da criação. O Éden foi o altar onde Deus estabeleceu a criação. Nesta aliança,
Nesta aliança da criação, Adão é o tema central. Ouça bem, Adão é o tema central. Capítulo 1, capítulo 2 está abrindo o assunto. Quando chegar no capítulo 3, até Noé, nós vamos conviver com Adão e ali nós vamos ter um outro aspecto. Você descobre na sua Bíblia, no último livro da Bíblia, lemos o primeiro: no princípio criou Deus todas as coisas, né? Você viu lá? No princípio criou Deus todas as coisas. Eu entendo que isso aqui seria motivo para a gente fazer estudo bíblico, ficar aqui umas horas conversando, mas eu estou tentando, com poucas palavras, definir algumas coisas para a gente melhorar. Talvez não tenha tempo nesta manhã, o tempo é muito pequeno para isto. Mas no capítulo 22 de Apocalipse, fala da conclusão do livro, Apocalipse 22. Espero que você lá em cima, nossos jovens, nossos adolescentes, que estão sendo instruídos, espero que vocês entendam e apliquem na vida de vocês esses princípios de Deus. A conclusão do livro, vamos chegar no verso de número 20, mas leia 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Meu Deus, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E ele conclui no verso 20, o que ele diz? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Venho sem demora. Então a expectativa da criação, do propósito de Deus, Deus não criou o homem para destruir. E você vai ver a queda de Adão, o que aconteceu chegando em Noé, nós vamos passar por lá. Mas eu não tenho pressa, eu preciso primeiro estabelecer a base. Você, quando constrói uma casa, a beleza da sua casa não é as paredes, deve ser também os alicerces. Porque se você não estabelecer alicerces, as suas paredes vão rachar. Se você não criar base na sua vida espiritual, você não vai resistir nas horas dos temporais. Se você não se estruturar a sua vida espiritual em Deus, criar valores profundos dentro de você, você não vai resistir. E eis a razão de tantas pessoas abandonar o Evangelho ou viver uma vida toda errada, porque não criou os alicerces que dá estabilidade à vida. Isso é muito sério, irmãos. É sério demais. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito sérias. A palavra de Deus diz que é melhor não ter conhecido do que conhecer e não praticar. Então eu queria nesta manhã com os irmãos, só para abertura, 3 princípios para o homem foi criado por Deus. Ouça bem no início, 3 princípios. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E ele aqui vai no capítulo de número 2. Veja que coisa fantástica. Só para você. Capítulo 1 e verso de número 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Capítulo 2, verso 1.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado, ou aliás, terminado, no sétimo dia, o dia sétimo da sua obra que fizera, o que diz a palavra? Descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Palavra que muito séria. E abençoou, ouça bem, e abençoou. Na minha Bíblia aqui está grifado essa palavra, porque ela, quando tem acentos mais fortes, ela desperta na cor da letra. E abençoou Deus o dia sétimo, e mais o que ele fez? E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui nasceu o sábado, o dia do descanso. Nasceu nisto. Então sábado não é o que você vê na folhinha, é uma lei sabática. Sabática quer dizer, fulano vai tirar um ano sabático. O que é um ano sabático? Ele vai ficar um ano inteiro, isso é muito comum entre pastores, depois de um determinado tempo, ele tira um ano para não estar na igreja, é o ano de descanso, e eu vou fazer quando eu tiver 60 anos de ministério. Está faltando 20 e tantos anos. Aí eu vou tirar um ano sabático. Então, quando se fala um ano sabático, está dizendo o quê? Descansar. Deus trabalhou e no sétimo dia descansou. Ele abençoou e santificou. E esta palavra abençoar, ela vai ser muito focalizada no capítulo 1. E criou Deus e abençoou, criou Deus e abençoou, criou Deus e abençoou. E esta palavra maldição, ela vai sair depois do capítulo 3. E aí nós temos que entender o perigo de não estar debaixo das bênçãos de Deus. Porque quem não está debaixo das bênçãos está debaixo da maldição. Isso é muito sério. Não é aquela coisa assim, não, é que é maldição de família, é não ser hereditária. Esquece isso. Deus, quando criou o mundo, Ele criou as condições para todo ser humano na face da terra viver debaixo das bênçãos dEle. Guarda isso no seu coração. Esquece essa história. Quebra de maldição, quebra não sei de quê. Tem gente que está quebrando quebra de maldição até hoje, está todo quebrado. E eu conheço os cabeças de quem inventou isso, e hoje estão aí, muitos nem na igreja está mais. Porque começaram a se meter com o diabo, sem ter uma vida estabelecida com Deus. Isso é muito sério. Portanto, 3 princípios foram criados por Deus. O sábado, repita comigo, sábado. Segundo, casamento. Terceiro, trabalho. 3 princípios. E é nestes 3 princípios que a nossa vida é apoiada na aliança do Senhor. Isso é espetacular a gente começar a ver essas coisas. No livro de Êxodo, capítulo 16, eu estou tentando dizer para mim e para você algo maior. E eu vou me pedir perdão, daqui a pouco eu termino, eu vou parar e volto depois. Porque é bom parar, porque depois a gente começa dali para frente, não é isso? Eu acho que isso é muito legal. No capítulo 16 do livro de Êxodo, verso 22, ao 6º dia colheram pão, estava falando aqui sobre o maná. Veja lá, para você ver como aquele princípio veio de lá. Ao 6º dia, verso 22, colheram pão em dobro, porque era só para pegar para o dia. Colheram 2 gomes para cada um.
E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que eu disse, o Senhor amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Que quiserdes cozer no forno, fazei o que quiserdes cozer em água, cozei-o com água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo, hoje não o achareis no campo. Ou seja, hoje vocês não vão para o campo, hoje vocês não vão, porque se vocês forem colher, não vai colher nada. Por quê? Porque eu determinei. Pode parar por aí, que é para você entender. Eu determinei que vocês, no princípio ele falou, leve para um dia. Qual o princípio? Obediência. E eles todo dia. Teve alguns que quiseram pegar para amanhã, apodreceu, porque não obedeceram. Mas ele disse, comeu. Agora, neste dia, no sexto dia, o Senhor disse, vai lá, vocês colhem para 2 dias. E eles levaram. E aconteceu o quê? Que nos 2 dias, o que deixou para outro dia não estragou. Por quê? Porque eles estavam debaixo da aliança de obediência. Isso é muito sério, irmãos. Então o dia do descanso foi estabelecido. Se você quiser ainda avançar, você pode avançar. Quando Deus estabeleceu com ele, no capítulo 20, também vai dizer que tinha que parar no sábado. Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas só para você saber que o sábado é o dia de descanso. Foi dado por Deus para quê? Olha para mim, para que Deus criou? Para restaurar as forças. O sábado, portanto, é uma bênção do Senhor para nós. Quando você para descansar um dia, você está se restaurando para poder amanhã estar melhor para trabalhar. Então foi estabelecido por Deus este dia. E este dia é abençoado porque está determinado por Deus. É um dia que você fica se restaurando. Então foi estabelecido o sábado, e eu não vou entrar na Bíblia, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Está escrito lá em Lucas, nós vamos falar isso na próxima semana. Mas vamos pensar só nisso agora. Outra coisa, o casamento. O casamento e sua importância é uma aliança que o homem e mulher se comprometem. Quando Deus disse ao homem, o que ele disse? Criou Deus o homem e criou a mulher. E disse o que para eles? Crescei. Você não sabe? Crescei e multiplicai. Significa que ao homem e à mulher foi dado por Deus o privilégio de povoar as gerações. Mas não é isso que nós vamos falar. Quando você vai ao altar casar, ele não volta, não obedece. Quando você vai ao altar, o que você ouve lá do pastor? Princípio de Deus. Por isso deixa o homem, pai e mãe se unem, tornando os dois uma só carne.
Até aí tudo bem. Mas há uma aliança que nós fazemos no altar. O que nós fazemos? Amor, fidelidade, nos comprometemos a cuidar na saúde ou sem saúde, proteger. Não é assim? Isso é muito sério. Eu sei que tem pessoas assim, o pastor, mas meu filho, você não pode sair do que diz a Bíblia. Este é um compromisso que a gente faz diante de Deus. E às vezes, depois de casado, mas você tem que encarar, meu filho. Porque você se comprometeu diante do Senhor que fez a sua aliança com aquela pessoa. Por isso que eu estou dizendo que quem casa por conta própria não fez aliança com Deus. Fez aliança com eles mesmos. Mas e Deus, onde está na família? Porque da família vai nascer o quê? Filhos. E o que acontece com filhos que nascem de uma vida errada? Isso é assunto para as próximas. De uma vida errada. Qual o resultado? Porque o resultado vai acontecer. Provérbios capítulo 1 e verso 31. Nós falamos sobre isso. Por isso eu estou lendo esses assuntos. Nós seremos responsabilizados. Portanto, meus irmãos, é uma coisa muito séria. E a igreja cuida desta parte. Ele cuida dessa parte. Porque eu vou te contar, tem hora que é só mesmo pela fé, não é, irmão? Aí você tem que cantar aquela música. Aguento mais todas as minhas dores, aguento mais este mundo vil, porque vencerei através de Cristo. Vem o que vier, amigo, eu aguento mais. Mas por outro lado, o casamento é uma bênção, não é verdade? Fala a verdade. Eu ontem comi um tutuzinho de feijão, carne de porco fritinha, chuchu refogadinho, salada de repolho, suco de uva. E eu falei para minha mulher, mas você capricha, está gostoso demais. Diga para o irmão, mas a mulher não é só para cozinhar, é para cuidar dela também. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. Isso é sério demais. Vou parar, não posso ir mais. E trabalho, vou concluir. Capítulo 2, verso 15, nós fechamos por esta manhã. E eu espero que os irmãos possam se habilitar a voltar aqui para as próximas. Aqui na minha Bíblia está com letras, chamamos negritas. Capítulo 2 e verso 15. Leia. Então diga para o irmão. O que está escrito aí? Então diga para o irmão, Adão trabalhava. Adão tinha o trabalho de cultivar e cuidar. Já ouviu alguém falar, eu queria saber quem inventou o trabalho para matar? Aqui não tem ninguém que falou isso. E eu digo que você não pode matar porque quem criou foi Deus. Eu vou voltar sobre esses assuntos nos próximos encontros. Mas só para você entender, repita comigo, o trabalho é uma das bênçãos de Deus na vida do homem, porque é através do trabalho que Deus te abençoa,
que Deus ajuda você. É através do seu trabalho que a mão de Deus vem e te ajuda. E a Bíblia fala do preguiçoso. Preguiçoso não tem direito a nada. Mas trabalho, diga para o irmão, é uma bênção de Deus. Eu gosto de trabalhar. Eu sou um cara trabalhador, sempre fui trabalhador. Sempre trabalhei. Sempre trabalhei. Desde 7 anos eu trabalho. E não parei. Ainda continuo trabalhando. E na vida da igreja, ouça o que eu vou dizer, eu não sou um preguiçoso. Ouça bem, eu não sou um preguiçoso. Eu me esforço o máximo que eu posso na obra de Deus. Sei que não consigo muitas coisas, mas eu faço o meu melhor para Deus. Eu me esforço. E eu vejo o resultado do trabalho. Eu tenho uma vida bem protegida por Deus. Portanto, nós vamos, faz assim comigo. Assim, faz assim. Pergunta, irmão, o que é isso? Jonas, o que é isso? Hein, Jonatas? Lá atrás. O que é isso? Vírgula. Quer dizer o quê? Vai continuar depois. Vamos ficar de pé.